mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, dentro de um contexto de Novo Testamento, e sendo mais preciso ainda, quando nós olhamos as cartas, as epístolas, nós podemos notar que, além da conservação da sã doutrina, que nós temos falado já há quase 2 meses, um ponto fundamental para a saúde, não apenas da igreja primitiva, na qual foram escritas as cartas e que reverberam até os dias de hoje para nós, um dos pontos fundamentais para a saúde da igreja primitiva era o bom relacionamento entre os irmãos. O texto que eu li para vocês agora, é necessário nós entendermos, porque o texto base está no capítulo seguinte. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, nesse texto que nós lemos, sobre uma unidade que os irmãos precisavam ter para vencer aqueles que estavam perseguindo a igreja dentro daquele contexto. Por isso que Paulo fala, vocês precisam estar unidos para vencer os seus inimigos. Vocês precisam estar unidos para que possam vencer as perseguições. O que vocês estão enfrentando, eu um dia já enfrentei também, vocês viram isso. Então Paulo, ele fala sobre uma unidade para ser vencidos os inimigos. E na sequência nós vamos ler o capítulo 2. E no capítulo 2, Paulo ele usa o mesmo termo unidade, que eles precisavam ter não apenas para vencer os inimigos externos, mas também para vencer situações internas que estavam acontecendo dentro da igreja de Filipe. Mas a igreja de Filipe não é um assunto ou uma igreja isolada no Novo Testamento com esses problemas. Nós vamos encontrar na igreja de Colosso, nós vamos encontrar aos Gálatas esse problema entre os irmãos. Nós vamos ver Tiago falando na sua carta sobre esse problema que existia entre os irmãos, que poderia trazer um grande desastre para o corpo de Cristo. E nós vamos olhar na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho conforme João, Jesus falando sobre a unidade. João 17, 20 e 21 fala o seguinte: Jesus fazendo essa oração ao Pai: não peço somente por eles, mas em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos creiam também, e estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração sacerdotal, ela é muito interessante, porque Jesus, ele não ora naquele contexto apenas para os apóstolos. Ele não ora ao Pai e intercede apenas pelos apóstolos. Porque o texto que eu li para vocês fala que Jesus diz: eu peço, Pai, por aqueles que um dia irão crer em mim por intermédio da mensagem deles. Jesus está falando sobre eu e você. Aqueles que creram na mensagem dos apóstolos.
que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e vem vindo até os dias de hoje. Então a oração de Jesus, por mim e por você, de uma forma declarada, é que nós sejamos um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. É como se a unidade fosse a resposta para o mundo entender a unidade que Cristo tem para com o Pai. Por isso que uma das formas mais ardilosas do inimigo da nossa alma é colocar dentro da igreja desunião, é colocar dentro da igreja uma falta de vínculos. Eu me lembro que, mais ou menos 1 ano atrás, eu sentei com uma pessoa no meu escritório e falei para ele o seguinte: se você, por mais que trabalhe na igreja, se você não gerar vínculos dentro da igreja, você vai sair desse contexto de igreja. Não, pastor, eu amo o que eu faço. Eu falei, você não vai permanecer dentro da igreja. Não existe como nós ficarmos em um lugar que nós não temos vínculos. Não existe como você só participar do culto, virar as costas e ir embora. Não existe como você servir na igreja, virar as costas e ir embora. Você não está gerando vínculos. Você não está gerando unidade. Quando eu estudava essa ministração, eu estava lendo um autor. E nós precisamos entender primeiro, quem nos une é o Espírito Santo. O texto bíblico fala que a unidade ela vem por intermédio do Espírito Santo. E ele usava a seguinte comparação. Ele comparava a unidade, o que não é unidade, com um saco cheio de bolitas. Quem sabe o que é bolita? Bolinha de gude. Ele fala o seguinte: você coloca um monte de bolinha de gude dentro de um saco e ela vai ficar unida até o ponto que aquele saco estiver amarrado e estiver segurando elas. Mas quando você abre o saco, ou o saco se rasga, o que acontece? Todas vão ir, uma para cada lado. E ele usa para falar sobre a unidade no Espírito. A unidade no Espírito é como um ferro que atrai um monte de ímãs. Você pode pegar o ferro e balançar e chacoalhar, e o que vai acontecer? Os ímãs ainda estarão conectados naquele ferro. E ele falou o seguinte: da mesma forma, é a unidade do corpo de Cristo. Aqueles que estão unidos uns com os outros em Cristo através do Espírito, pode acontecer tribulações, pode acontecer muitas coisas, mas porque eles têm vínculos com o Espírito, jamais eles vão se separar. Nós não podemos ser, como igreja, um saco de bolinha de gudes. Nós precisamos estar ligados em Cristo, ligados no Espírito como ímãs. Pode vir inúmeras situações, mas aquilo que nós cantamos, o Coliseu não parou a igreja, as tribulações não parou a igreja, o inferno não pode prevalecer contra a igreja, mas quando nós estamos unidos em Cristo, em unidade um com o outro, foi a oração do nosso Senhor Jesus. Eu oro para que eles sejam um. Por que Jesus tem que orar? Por causa disso, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Ele sabe que a nossa natureza é má. Ele sabe que muitos de nós somos diferentes, ou todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas o que nos une é Cristo. E por isso que nós precisamos ser uns. Essa palavra hoje para nós é muito pertinente. Porque nós estamos prestes, daqui a alguns minutos, a sentar na mesa de Jesus. A cearmos. E a ceia, ela não declara apenas a nossa união com Cristo, mas ela declara a unidade que nós temos uns com os outros. E o apóstolo Paulo, ele fala, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 17, mesmo sendo muitos, mesmo nós sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só. Por isso, somos o quê? Um só corpo.
Nós comemos do mesmo pão. Que pão é esse? Esse é o pão que desceu do céu, Jesus. Nós repartimos daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E por causa dele, nós somos um só corpo. Então, igreja, nós precisamos perguntar nessa manhã, quando nós fizermos o autoexame que o apóstolo Paulo nos ensina, também na primeira carta aos Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Nós não estamos falando apenas de pecados escandalosos que nós cometemos. Nós não estamos falando apenas de situações grandes na nossa vida, mas eu também falo, o texto também fala, melhor dizendo, como está o nosso relacionamento um com o outro, naqueles que nós chamamos de irmão. E para um pouquinho aí, olha para mim. Você sabia que o seu cônjuge é o seu irmão em Cristo também? Você sabia que o seu filho é o seu irmão em Cristo também? Então, como nós estamos nos relacionando com aqueles que são o corpo místico de Cristo aqui na terra? É algo para nós pensarmos. Se nós não olharmos para dentro dessa situação, nós podemos ser um grande saco com milhares de bolinhas de gude, mas uma hora esse saco vai romper e cada um vai para o seu lado. Essa semana eu conversava com um casal que está sendo recebido na igreja, e é o que eu falo para todo mundo. Você tem certeza que você quer se filiar a essa igreja? Eu estou falhando assim, não é porque eu estou ficando adolescente, é porque essa semana eu fiquei gripado. Daí dá um... né? O pastor está trocando de voz, quase 40 anos. E eu falei assim, pensa bem, meu irmão, porque eu quero colocar uma aliança no seu dedo e até que a morte nos separe. Nós precisamos entender essa realidade como corpo de Cristo. Eu não quero que você esteja aqui na igreja de forma passageira, meu irmão. Eu quero te encontrar aqui na terra, mas quando eu chegar na eternidade, eu quero ver você também lá comigo. E me lembrar que nós servimos ao nosso Deus juntos aqui na terra. Quantos estão me entendendo? Vamos lá. Para o segundo capítulo de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Aí Paulo, ele usa, você lê dentro de um contexto, o contexto começa então no capítulo 1, versículo 27, e se estende, vai se estendendo, no decorrer da carta. Então Paulo, ele continua usando o mesmo assunto de unidade. Ele diz, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos. Misericórdia, Paulo está dizendo, tudo que é bom na vida de você vem de Deus. É isso que ele está falando. Tudo que é bom na sua vida vem de Deus. Porque o que não vem de Deus na sua vida, meu irmão, é carne pura. Então isso que Paulo está dizendo, tudo que é bom na sua vida vem de Deus. E também são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia. Você pode ver que tinha uma treta aqui. Nós vamos ver no capítulo 4 que era entre duas irmãs, Evódia e o nome da outra eu não me lembro. Quem? Síndique. Pensava que ele está falando a Cíntia. Síndique. Obrigado, Felipe. Felipe não, Vinícius. Obrigado, querido. Havia um problema lá. E Paulo, ele fala, peço que me deem a grande satisfação. Olha só, Paulo, como a igreja, me dê essa alegria de vocês viverem em harmonia, tendo um mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal. Aqui ele fala sobre as coisas da carne. Por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha que interessante, Paulo coloca a condição para eles serem fortes e terem bom ânimo, é porque eles estão unidos com Cristo. Quando nós não estamos unidos com Cristo,
é extraído o pior de Deus em nós, inclusive nos nossos relacionamentos interpessoais. Então Paulo ele fala sobre essa unidade que ele começa lá do capítulo anterior que nós lemos e traz para cá, e diz: essa unidade que vocês têm para vencer o inimigo, vocês precisam ter ainda mais dentro do corpo de Cristo. Porque situações internas não podem comprometer o corpo. E ele fala que o fator principal para estarem unidos com Cristo é o seu espírito que nos atrai. Então ele diz que sem o Espírito de Deus agindo na nossa vida é impossível a unidade. E Paulo lista, e por causa do Espírito Santo de Deus na sua vida, vocês têm unidade, então vocês vão ser misericordiosos uns com os outros. Você vai ter misericórdia, você vai ter compaixão. Você vai ser bondoso, você vai ter harmonia. Paulo ele está citando o fruto do Espírito que ele fala em Gálatas 5. Portanto, igreja, quando nós aprendemos a viver em unidade e servir o nosso próximo, nós não estamos buscando nada que vem da nossa carne, não estamos buscando elogios, não estamos buscando promoção individual, mas nós estamos fazendo isso em nome de Cristo. E sabe o que esse texto me mostra? Que a unidade do povo de Deus, por sermos tão diferentes, só pode ser por intermédio de Cristo. Como Deus olha para você? Por intermédio de Cristo. Como Deus tem misericórdia para você? Por intermédio de Cristo. Se você tirar Cristo da mediação, meu irmão, a ira de Deus vem sobre nós. Como você deve olhar para aquele irmão que por cargas da água você simplesmente não gosta dele, por intermédio de Cristo? Como você vai olhar para aquele irmão: eu não gosto da voz da Priscila. Como você vai ouvir ela? Por intermédio de Cristo. Eu não gosto do pastor. Como você vai ver ele? Por intermédio de Cristo. Eu não gosto de determinado irmão de célula meu. Como você vai ver ele? Por intermédio de Cristo. Porque o amor de Cristo por nós é sacrificial. E muitas vezes nós precisamos sacrificar a nós para nós podermos viver em harmonia com os nossos irmãos. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Parece que está... Você pode achar um assunto tenso, mas ele é importante para a saúde da igreja. Do que adianta nós termos inúmeros dons, pularmos, chorarmos, se nós não temos unidade um com o outro? Jesus, ele nos ensina que antes de nós trazermos a oferta no gasofilácio, se nós tivermos algo contra o nosso irmão, o que nós precisamos fazer? Consertar. Isso faz parte da saúde da igreja. Isso faz parte do crescimento da igreja. Isso faz com que nós nos tornemos um só. Aí nós vamos para o versículo 5 até o 11, aonde Paulo ele fala sobre a humildade e a grandeza de Cristo. E Paulo ele, de uma forma bem interessante, na verdade, eu percebo que posso estar equivocado, mas eu percebo que é o único texto da Bíblia que alguém diz o seguinte: imitem Jesus, façam como ele fez. Porque nós sempre olhamos Jesus de uma forma cristológica, como o nosso Salvador. Jesus ele não veio para dar exemplo para você, Jesus ele veio para salvar você. Essa é a visão correta que nós precisamos ter. Jesus, ele não foi um homem igual ao Joseph Smith, para mostrar para você um bom testemunho. Não, ele veio para salvar você. A Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. A forma que eu olho para Jesus é porque ele é o meu Salvador. Mas o apóstolo Paulo, ele vem e traz isso para nós. Ele, diante dessa situação conflitante, ele fala o seguinte: tenham entre vocês
o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. E o texto bíblico continua dizendo: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e também tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Primeiro, aqui eu já faço um parênteses para falar da sã doutrina. Esse texto, você precisa ler ele de uma forma cristológica, como Cristo centro. Meu irmão, nós precisamos colocar na nossa vida espiritual cada um no seu lugar. Como diria o filósofo contemporâneo Falcão: homem é homem, menino é menino, pastor é pastor, coach é coach, influencer é influencer. Nós olhamos, tem muitos coaches. Eu considero o Tiago Brunet um coach, não um pastor. Porque quando nós pegamos um texto bíblico, nós precisamos fazer a hermenêutica e exegese dele. Não tirar de um contexto e falar de uma forma descontextualizada dele, falando somente coisas boas. É igual quando você pega o texto de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual é o contexto desse texto que Paulo está falando? Então, quando nós olhamos para esse texto, Paulo ele fala: veja o comportamento de Jesus e tenha o mesmo comportamento que o dele. Pense como Jesus pensava, no quesito humildade. E qual era o modo de Jesus pensar? Depois nós vamos chegar, por que Paulo está falando isso? Marcos capítulo 10, versículo 42 e 45. Como Jesus pensava nessa questão de humildade. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Paulo está dizendo que para nós vivermos em uma vida de unidade, nós precisamos ser o quê? Humildes. Cada um precisa se considerar menos que o outro. Cada um precisa considerar a sua razão menos do que a do outro. Porque sempre que nós achamos que temos razão, nós não vamos conseguir nada. Jesus disse: sejam humildes, vivam uma vida de humildade. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, no versículo 3, Jesus ele fala: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque delas é o reino dos céus. Somente aqueles que vivem uma vida de humildade. A palavra mais certa no original, ele fala: felizes são aqueles que são como os mendigos, que são totalmente humildes nesse quesito espiritual, porque sabe que não tem nada. Sabe o que nos impede de vivermos uma vida de unidade? É a nossa soberba, é o nosso orgulho. É porque dentro da igreja, nós muitas vezes nos consideramos superiores uns aos outros. Pelo que fazemos, pelo que temos, pelo que falamos, pelo que somos. E por conseguinte, nós não conseguimos viver uma vida de unidade. Eu quero dizer para você, meu irmão,
que todos para mim, como seu pastor, todos são iguais. Não importa quanto você ganha, não importa o que você faça, não importa como você fala. Se você fala cliente ou cliente, para mim você é a mesma pessoa daquele que fala de forma correta. Eu tenho dito e tenho ensinado para as pessoas, eu preciso ser o maior servo de todos vocês. Porque é assim que a Bíblia me ensina. Se nós queremos viver uma vida de unidade, uma vida saudável, salutar dentro da igreja, nós precisamos nos considerar humildes. Nós precisamos ser humildes uns para com os outros. Precisamos amar e não achar a nossa causa maior do que a do nosso irmão. Só que eu quero que você entenda, nessa manhã, o ministério já pode vir subindo, mas não perca sua atenção do que eu estou falando. Para você ter uma vida de unidade, é preciso ter fé. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 5, fala o seguinte. Preste atenção no que Jesus está falando. Depois preste atenção no que os apóstolos pedem para Jesus. Jesus dizendo, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez que vier e disser, me arrependo, então perdoe. Jesus ele traz uma sentença muito difícil, de forma natural de entendermos. Então os apóstolos, quando Jesus fala sobre o perdão, de ser uma coisa tão difícil e que eles precisam ser inferiores àqueles que ofenderam para perdoar, eles olham para essa situação e dizem, isso é impossível de praticar. Então eles pedem para Jesus, os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. Quando nós falamos de relacionamento, quando nós estamos falando de perdão, muitas vezes não está em uma esfera material, mas está em uma esfera espiritual. Nós precisamos, para ter uma atitude de humildade, pedimos fé ao Senhor. Existem coisas na nossa vida cristã difícil de executarmos. Mas é para isso que você tem Cristo na sua vida, meu irmão. Se está difícil o amor, você tem Cristo que é amor. Se está difícil o perdão, você tem Jesus que coloca fé no seu coração. E por último, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo fala, por último, meus irmãos, preste atenção no que Paulo fala. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom. Nosso problema é que nós enchemos a nossa mente de tudo que é ruim e merece elogios, isto é, enche a sua mente tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Sabe qual é o assunto que Paulo está finalizando aqui? Capítulo 4 fala sobre a discórdia entre Evódia e a outra irmã lá que eu me esqueci o nome. Então Paulo diz, sabe, o problema de vocês é que quando vocês se reúnem, vocês falam de tudo, menos de Jesus. Às vezes vocês se reúnem para escarnecer. Então Paulo diz, tira da sua mente, renove a sua mente em Cristo e coloque nela tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. Será o que você está pensando na sua mente é digno de elogio? Será o que você está pensando na sua mente é digno de louvor?
É um assunto tão sério, a unidade, que muitos estudiosos vão dizer que a falta de é pecado. O que nos atrai uns para